Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Estamos refutando algumas afirmações de um pregador adventista falando sobre pecado, mal e culpa. Vamos ouvir atentamente o que ele afirma aqui, para que a gente possa analisar de conformidade com a Bíblia se isso está correto ou não. Romanos, assim também considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, o pecado não pode reinar no corpo. Deixa eu voltar um pouquinho mais aqui, para ver se eu consigo pegar uma afirmação dele antes disso aqui. Vamos ver. Princípio. Se eu tirar esse comercialzinho daqui. Jamais prosperará. Ó. Mas o que confessa e deixa, esse é que tem misericórdia. Então ele está falando, se utilizando de um texto de Provérbios, né, falando sobre pecado e tal. Ele procura definir pecado utilizando-se de 3 textos bíblicos, né, porque é como Ellen White definia pecado, é como a teologia adventista define pecado, 1 João 3,4, Tiago, e tem um outro texto que eu não me lembro aqui onde está. Então ele está citando aqui um texto de Provérbios, né, aquele que confessa os pecados e deixa, esse é que receberá misericórdia. Vocês percebem que, ao mesmo tempo em que ele diz que tem que pagar o preço, ele lança mão de algo que você não merece, que é a misericórdia divina, né? A graça divina. Então não há preço que possa ser pago para que você possa receber misericórdia de Deus, né? Vamos continuar aqui com as suas afirmações. Romanos, assim também considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, o pecado não pode reinar no corpo. Então vamos dar uma paradinha aqui. O que esses textos nos disseram até agora é o seguinte, que nós não somos pecado por natureza. Fica difícil, tá? Você, por exemplo, contestar tal afirmação, porque ele pega alguns textos e os descontextualiza e os interpreta a seu bel prazer. Como é que a Bíblia poderia se contradizer nesse ponto do pecado, que é o ponto crucial para que todos nós entendamos o significado daquilo que Jesus fez na cruz e o significado daquilo que ele faz hoje no santuário celestial como nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Veja, o pecado não é algo natural em nós. Não é algo natural em nós depois do pecado de Adão. Porque antes não, antes do pecado de Adão, o pecado realmente não era natural. Vamos ouvir de novo aqui? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a parte onde ele afirma esta bobagem aqui. Vamos lá. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, o pecado não pode reinar no corpo. Então vamos dar uma paradinha aqui. Ó, aqui. O que esses textos nos disseram até agora é o seguinte, que nós não somos pecado por natureza. Nós não somos pecado por natureza. Nós não somos pecado. Nós nascemos na iniquidade, em pecado nos concebeu nossa mãe, mas nós não somos pecados. Ou seja, o que ele quer dizer é que nós não nascemos culpados. Nós não nascemos culpados. No vídeo anterior, eu li para vocês Romanos capítulo 3, a partir do verso 19 até o verso
a partir do verso 9 até o verso 19, mostrando que não há nenhum justo sequer sobre a terra. E quando Deus fala de justo ou de justiça humana, essa questão da justiça humana necessária e obrigatoriamente está associada a quê mesmo? A vontade preceptiva de Deus expressa em seus mandamentos morais. E a Bíblia deixa claro que é bom a gente ler de novo, para que não haja dúvida. Eu, no meu último vídeo, eu deixei claro, o primeiro a declarar que não há nenhum justo sobre a terra, portanto, não há quem não peque, foi Davi. Depois seu filho Salomão. Davi diz aqui no Salmo 143, verso 2, não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Não há justo. E quais são as implicações de não haver nenhum justo? Coisa que Paulo reverbera. Paulo vai reverberar Davi. E Paulo vai reverberar também Salomão. Porque praticamente Salomão vai falar a mesma coisa que seu pai Davi já dizia. Eclesiastes 7:20. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Nós não somos o pecado, mas nós nascemos em pecado. Por causa de um pecado primário, que afetou toda a raça humana e toda a ambiência terrena, porque Deus assim o quis. Segundo Gênesis 3:17, toda a terra está amaldiçoada por sua causa, Adão. Vai dizer Deus para Adão. Então não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Veja, o que esse cidadão, o propósito desse cidadão com o seu sermão, cheio de afirmações absurdas e contraditórias, é dizer que, em última instância, nós podemos deixar de pecar, ainda que estejamos neste corpo. Ainda que nós estejamos neste corpo. No início do seu sermão, ele faz uso daquela experiência relatada em João, capítulo 8, acerca da mulher pecadora que é pega em flagrante adultério. A gente sabe que armaram para cima dela. E depois que Jesus confronta aqueles que queriam apedrejá-la por conta do seu pecado, e Jesus diz aquela célebre, né, afirmação para todos esses, que está registrada aqui em São João 8:7, como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Quem entre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Jesus sabia o que ele estava falando. Não há ninguém sem pecado nessa terra. Não há ninguém sem pecado. Por isso é que ele disse o que ele disse aqui, para livrá-la do apedrejamento. E aí, o pregador pega isso aqui, ó, no final de tudo, né? Quando Jesus pergunta a ela, levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Né, aqueles que a condenavam. Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Esse pregador aqui, ele faz uso dessa experiência relatada na Bíblia para dizer o seguinte: será que Jesus estaria dando uma ordem impossível de ser obedecida? Esse cara nunca entendeu aquilo que é ideal de Deus e aquilo que é o real, o nosso real. O ideal de Deus para nós
e aquilo que constitui-se na nossa realidade. Ele nunca conseguiu fazer essa distinção. Nunca. E aí ele vai desenvolvendo uma linha de raciocínio completamente falha, vai fazendo afirmações contraditórias, se utilizando de textos aplicados de forma descontextualizada, para poder, lá no final, dizer o seguinte: olha, é possível viver sem pecar, ainda nesse corpo, estando nesse corpo, é possível. Por isso é que ele afirma aqui, ó, nós não somos pecado. Ok, nós não somos, mas nós nascemos em pecado e estamos imersos nele. Nascemos numa dimensão pecaminosa. É a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz. E não há homem que não peque. É a Bíblia também que diz. Então, esse texto, como você pega textos como esse que ele está utilizando de Paulo aqui no capítulo 6, Paulo exortando os romanos a não cederem os seus corpos para o pecado. Porque Paulo é aquele apóstolo que vai fazer uma distinção entre o nosso coração, a nossa mente, que já foi redimida pela graça do Senhor Jesus Cristo, e o nosso corpo que ainda não foi redimido. Paulo faz essa distinção. No último vídeo, nós lemos aqui o que Paulo diz em Romanos capítulo 7, que é chocante. Toda vez que ele, enquanto homem de Deus, queria fazer o bem, o seu corpo não queria realizar o bem. E o seu corpo não tem poder de realizar o bem, porque o pecado habita no seu corpo. Pecado e mal habitam no seu corpo. E em função disso, o seu corpo não deseja fazer o bem. Mas, ele vai dizer, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Segundo a mente, eu sou escravo da lei de Deus. E lei de Deus aqui tem o sentido de vontade preceptiva de Deus. Não tem o sentido de prestar obediência à letra da lei. É prestar obediência à vontade preceptiva de Deus. O ideal de Deus é que nós não pequemos. É isso que Ele irá produzir em nós. A vitória total sobre o pecado. Mas enquanto estivermos neste corpo, no qual habita pecado, como é que eu posso não pecar? Se o meu corpo no qual habita o pecado, no qual o mal reside. Paulo está falando isso, explicando que o pecado é inerente. Todos nós nascemos em pecado. Concordando com o salmista Davi, que no Salmo 51, verso 5, já dizia: eu nasci na iniquidade. Em pecado me concebeu minha mãe. E tem um texto aqui, meus queridos, em João mesmo. Nós já tratamos disso aqui algumas vezes, mas é bom a gente sempre recordar alguns assuntos que já foram tratados por nós. Presta atenção em João, capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê, em Jesus, não é condenado. Mas o que não crê já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Preste atenção nisso. O que não crê já está o quê? Condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então quer dizer que não crer no nome de Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, é pecado? É ou não é pecado? Não crer em Jesus Cristo é pecado ou não é pecado?
O próprio Jesus deixou claro que é pecado. E onde está isso? Está aqui no próprio Evangelho de João, capítulo 16. Veja só. Jesus prometendo o Espírito Santo aos seus, ele vai dizer o seguinte, olha, quando ele vier, o Espírito Santo, né? O Consolador, né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí Jesus diz no verso 9, do pecado porque não creem em mim. Então, não crer em Jesus Cristo é estar debaixo de condenação, porque não crer em Jesus Cristo é pecado. E quem vem a este mundo como vontade primária do pai e da mãe, da carne e do sangue, está condenado, vem numa dimensão já condenada. Aqui mesmo no final do capítulo 3 de João, está dito o seguinte, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre ele permanece a ira de Deus. Quem não crê já está condenado. Quando é que houve essa condenação? Se o juízo ainda não aconteceu. O juízo final. Quando houve essa condenação? Essa condenação sobre a qual todo ser humano participa, aconteceu lá no Éden. No dia que você comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal que eu te disse que não era para comer, você vai morrer. Disse Deus para Adão. Você vai morrer. Então, comeram do fruto. Adão e Eva comeram do fruto proibido. E passaram a morrer. E essa morte passou a quantas pessoas? Vai dizer Paulo em Romanos capítulo 5, que essa morte passou o quê? A todas as pessoas, porque em Adão todos pecaram. Inclusive, é algo que esse pregador faz, ele cita, inclusive Romanos 5,12, ele só cita, e não continua a leitura do trecho de Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, que vai deixar claro o seguinte, olha, quando Paulo diz aqui no verso 12 o seguinte, olha, portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, que se um só ser humano foi esse? Adão, né? E pelo pecado veio a morte. Veja, o salário do pecado é a morte, né? Assim também, a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos pecaram. Mas o que Paulo, se você continuar lendo os versículos seguintes, até o verso 19, você vai ver que o que Paulo deixa claro aqui é que nós, ou toda a humanidade, pecou em Adão, por estar em Adão, por estar na condenação que Adão produziu com a sua desobediência primária, a sua rebeldia primária. Rebeldia primária, pecado primário, desobediência primária, que resultou na maldição de todo o planeta. Então, o pregador ele cita Romanos 5,12, ele não continua lendo o restante do trecho, né, para poder apreender aquilo que Paulo realmente quer dizer, quando ele diz que todos pecaram em Adão. Em Adão, é isso que ele quer dizer. Porque foi por causa desta única ofensa, deste único pecado, esse único ato de desobediência, que a morte reinou. Vai dizer Paulo, eu não vou ler porque eu já li no meu último vídeo. Eu não quero ser aqui repetitivo, mas às vezes a gente tem que ser. Para reenfatizar algo que nós já enfatizamos anteriormente e que não pode passar batido. Para quem quer realmente entender essa questão de pecado. Não da forma como ele quer dizer aqui, ó. Aí, cabe perguntar a ele o seguinte, eu queria perguntar para esse pregador, com todo respeito, sem ironia. Falei, irmão, ok, o ideal de Deus é que nós não pequemos mais. Esse é o ideal de Deus. É que nós não pequemos mais. E se
fosse possível a um crente não pecar mais, por que razão Paulo estaria fazendo as suas exortações? Se não pecar é algo natural a um crente, por que Paulo faz exortações, advertências? Por quê? Por que Paulo, inclusive, ele receitou algumas disciplinas rigorosas sobre determinadas pessoas que pecaram? Você já deixou de pecar? Eu perguntaria para ele, você já deixou de pecar, irmão? Porque se você vir à frente, como você fez aqui, e tiver a coragem de dizer para a igreja, olha, é possível deixar de pecar, e aqui está a prova de que é possível deixar de pecar. Eu já deixei de pecar. Você teria essa coragem? Eu queria perguntar isso para esse pregador aqui, com todo o respeito que ele merece. Eu queria perguntar para ele, irmão, você já deixou de pecar? Quando Jesus diz para aquela mulher, vai, não peques mais, Jesus está expondo o ideal de Deus não só para ela, bem como para toda a humanidade. O ideal de Deus é esse. Um outro mandamento que esse irmão aqui, ó, que está pregando, não consegue obedecer, porque ele ainda, pelo jeito, ele não entendeu ainda, né, o evangelho, é esse aqui, ó. Quer ver que eu vou ler para vocês agora? Eu queria perguntar para ele, irmão, então tá bom, é possível deixar de pecar. Então, eu quero saber se você já consegue obedecer esse outro mandamento aqui de Jesus, olha. Mateus capítulo 5, verso 48. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Sejam perfeitos. Não pequem mais. Eu quero saber se você já alcançou a perfeição, meu irmão? Você já deixou de pecar? Porque a perfeição para essa gente aqui, segundo a ótica humana, é deixar de pecar. Mas Paulo, no livro de Romanos, deixa claro que quando ele fazia o que não queria, já não era ele, filho de Deus, que fazia, mas o pecado que habitava nele, residia nele. E quando Paulo fala isso sobre si mesmo, Paulo está radiografando não só a si mesmo, bem como toda a humanidade. Porque é sobre isso que ele fala no capítulo 5. A morte reinou em toda a humanidade. Todas as pessoas, toda a humanidade, toda a raça fora condenada pela ofensa de um só. Então, como é que o pecado de Adão não foi imputado a toda a raça? Se o próprio Deus vai dizer em Romanos 3,19, eu já li esse texto no meu vídeo anterior, todos somos culpados diante de Deus. Deus não pode culpar inocentes. E se há inocentes, é porque ele inocentou, os inocentou. Graças à sua bondade e misericórdia. Porque a justiça de Deus sobre os salvos, sobre os crentes, está baseada em sua misericórdia, que tem a ver com seu nome glorioso. Deus salva porque ele quer salvar. Ele decide sobre quem ele vai aplicar misericórdia. Ele salva por amor ao seu nome. O seu nome está associado ao quê? A bondade, a misericórdia. Moisés já recebeu essa revelação, isso está lá em Êxodo capítulo 34. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus se revela porque Deus é fiel ao seu santo nome. O nome de Deus está associado à bondade e misericórdia divina. Eu não posso pagar por aquilo que Deus deu de graça para mim, porque eu não tinha condição de pagar. Se eu quiser pagar, eu posso até pagar, mas não para viver eternamente. Eu posso pagar a Deus morrendo eternamente. Então, a gente precisa entender essa questão de pecado, essa questão de mal, essa questão de culpa. A gente precisa entender isso sob a ótica divina. E para encerrar, essas minhas objeções que eu fiz nesse vídeo, eu quero ler
1 João. Vamos lá? Eu quero ler 1 João e comentar isso que eu vou ler aqui agora com vocês. Para rebater isso aqui que o pregador está dizendo. Nós não somos pecado. Né? Vamos ver se ele fala mais alguma coisa interessante aqui. Vamos ver. Que é o que propõe Agostinho. Não somos. Que é o que propõe Calvino. Não somos pecado por natureza. Não somos pecado por natureza. Nós não somos pecado. Nós nascemos em pecado. E por termos nascido em pecado, somos pecadores. E como pecadores, diante de Deus somos culpados. Isso significa que diante de Deus nós somos injustos. Isso significa que nós estamos condenados. Já estamos condenados. Nascemos num mundo condenado. Vamos ver se ele fala mais alguma coisinha aqui. Nós não nascemos condenados à morte eterna. Nós não nascemos condenados à morte eterna. Nós não nascemos condenados. É justamente o contrário daquilo que a Bíblia diz. Né? Justamente o contrário. Eu quero ler isso aqui, ó. 1 João capítulo 1, a partir do verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se você se volta para si mesmo ou para quem quer que seja, e diz que não tem pecado nenhum, você está enganando a si mesmo. Para começo de conversa. E a verdade não está com você. É um calvinista que está falando isso aqui para vocês? Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, veja, agora João já sai da questão da falta de verdade naquele que diz que não tem pecado para a questão da graça, da bondade e misericórdia de Deus. A fidelidade de Deus em relação ao seu nome misericordioso. Olha, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Por que ele é fiel e justo? Ele é fiel e justo ao seu próprio nome. Porque foi através desta fidelidade e amor pelo seu próprio nome que ele estabeleceu uma aliança com o povo que ele veio efetivamente salvar. Então, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quer dizer que em nós, naturalmente, há o quê? Injustiça, que é o contrário. É o contrário de justiça. Aí o verso 10, no verso 10, João diz, se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele, Deus, né, um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E a sua palavra não está em nós. Olha, se no afã de desejar ser justo diante de Deus, o homem decidir viver pela obediência perfeita à letra da lei, então perderá o direito de invocar o perdão quando transgredi-la. Pois o perdão não é um componente essencial pertencente à lei. Não é o que o adventista quer fazer? Viver pela letra da lei? Não é o que esse pregador quer? Ser justo diante de Deus pela letra da lei? Ele quer viver pela letra da lei. Ele quer pagar o preço, ele quer ser justo vivendo pela letra da lei. Então, se ele quer viver pela letra da lei, quando ele transgredir a lei, que ele já estará condenado, ele não terá direito de invocar o quê? O perdão. Porque perdão não é um componente essencial pertencente à lei. Ao optar pela obediência absoluta à letra da lei, como meio de obtenção de vida, o homem estará, consequentemente, excluído da graça de Deus, cuja obtenção se dá única e exclusivamente por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo,
que, enquanto nosso advogado, nos concede o perdão, ao mesmo tempo em que, como nosso substituto, recebe a ira e condenação de Deus por todos os nossos pecados, para em seguida nos imputar sua justiça, pela qual somos totalmente justificados diante de Deus. Sabe que deu para você entender isso aqui? Sabe que deu para você entender? A síntese de tudo isso que eu acabei de afirmar para vocês é o seguinte: olha, se você quiser ser justo diante de Deus pela letra da lei, você perde o direito a invocar perdão, de invocar o perdão dele. Por que mesmo? Porque perdão não é um componente essencial da lei. O perdão não faz parte da lei moral de Deus. Então você, para ser perdoado, você tem que lançar mão de algo que está fora de você. De algo que não está na lei, estipulado na lei. A lei só condena. Por isso é que ela é boa, porque ela condena você, e ao condenar você, você só tem uma saída. Ou você morre, pagando o preço do pecado que você cometeu, né? A transgressão da lei que você cometeu, ou então você crê em Jesus Cristo. E aí você é justificado gratuitamente pela graça desse Deus maravilhoso, que vai te oferecer perdão total, graças ao que Jesus fez e não graças ao que você fez. Porque o que você fez foi transgredir a lei. Você estava debaixo de maldição, tentando obedecer todo ponto, toda vírgula, todo pingo, todo i, todo mandamento, toda lei, toda letra. E você não consegue viver assim. Então eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha contribuído para que você entenda que as afirmações desse pregador, além de confusas, são contraditórias, são irrealizáveis, e ele nunca entendeu o que é o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar objetando essas afirmações até o final, tá? Que Deus possa abençoar você que assistiu esse vídeo até o final, em nome do Senhor Jesus. Amém.